Desculpe a interrupção. Então, o disjuntor DIN, ele vai, mesmo que ele desarme por trip ou por desligamento, por problema, você vai poder rearmá-lo sem comprometer o funcionamento dele, tá? A não ser, obviamente, que você tenha algum problema num dos contatos ou alguma coisa assim, ou se estragar o serviço dele mesmo, mas naturalmente ele não acontece isso, tá? Então nós utilizaremos sempre disjuntores DIN e não NEMA. Outra peculiaridade do nosso quadro de disjuntores é que o quadro de disjuntores vai ter que ter barras de neutro e terra. Por quê? Para você não ter que fazer um aglomerado de fios de neutro, tá? Você vai fazer a distribuição numa barra, uma barra própria para aquilo ali, que você já consegue comprar o quadro com a barra tanto de neutro quanto de terra. O aterramento, hoje em dia todas as nossas tomadas utilizam aterramento, então nós temos que ter, obviamente, a saída do quadro do fio de aterramento para suprir as nossas tomadas, tá? Logo, nós precisaremos ter um quadro de distribuição para 12 disjuntores DIN com barras de neutro e terra. E feito isso, você vai garantir a confiabilidade do seu quadro de disjuntores, tá? Vamos partir para a segunda parte. Conduíte de saída. Nós vimos que o conduíte de 32 é utilizado até a primeira caixa, ou seja, é o conduíte que vai concentrar todos os circuitos. E se não for possível colocar todos os circuitos nesse conduíte, nós teremos, obviamente, de utilizar outro conduíte. Mas sempre que for sair do quadro para a caixa principal, o conduíte tem sempre que ser um conduíte de 32. Por quê? Porque ele vai garantir que você não vai ter problema na hora de passar os seus cabos, tá ok? Muito bom. No conduíte de 25 ou de 3 quartos de polegada, o que vai acontecer? Nós temos que lembrar sempre que uma vez que nós estamos utilizando na laje conduíte ao invés de eletroduto, esse conduíte tem que ser forçosamente conduíte reforçado, ou seja, aquele conduíte laranja, que ele tem uma resistência mecânica maior do que o conduíte comum, que vai ser suscetível, quando você está fazendo a concretagem, se alguém pisar, fatalmente vai quebrar. E isso aí não vai ser bom na hora de você fazer a tua instalação. Então a gente tem que se prevenir lá no início. Quando vai fazer a instalação dos conduítes, nós temos que nos precavermos e utilizar sempre conduíte reforçado, exatamente para não acontecer algum problema posterior, tá? Tá bem. Então, isso vai gerar, quando você faz a instalação, você precisa de luvas, porque nem sempre você consegue colocar um trecho inteiro de conduíte, mas a luva vai dar continuidade sem haver problema nenhum. Muito bom também. Então nós estamos acrescentando aqui, além dos 5 metros de conduíte de 32 e os 2 rolos de 25 metros de conduíte de 25, nós vamos utilizar 20 luvas para conduíte de 25, porque o de 32 não vai precisar, porque ali é direto do quadro até a caixa. Logo, nós vamos precisar de luva somente de 25 milímetros, que vai atender, tendo 20 luvas vai ser o suficiente. Vai sobrar? Vai, mas nada para poder pegar e transtornar o dono da obra, tá? Muito bom. Quando você faz essa distribuição na laje, e ela é bem feita, você não tem problema na hora de passar cabo. Isso é o fator primordial na hora de você fazer a instalação, tá? Nós já vimos
a infraestrutura que você utiliza para a passagem dos cabos na laje e nas paredes, tá? Por isso nós precisamos de 2 rolos de 25, tá? Por quê? 2 rolos de 25, de 25 milímetros, com 25 metros de comprimento cada rolo. Vão dar 50 metros de conduíte, vai ser mais do que o suficiente para você fazer a distribuição, tanto na laje quanto ao redor, tá? Nas paredes. Isso vai nos facilitar sobremaneira na hora de passagem de cabos. Bom, nós vimos o quadro de disjuntores, vimos o tipo de conduíte que nós vamos utilizar para fazer a distribuição e quanto aos disjuntores, nós já, em outra ocasião, nós já explicamos o porquê da amperagem dos disjuntores, que isso aí vem em função do cabo de alimentação, tá? E, obviamente, isso vai nos dar o quê? Vai nos dar um quantitativo de material. Só que tudo isso que nós passamos aqui, o contratante, quando chegar na loja para comprar esse material, com essa descrição que tem aqui, essa descrição vai facilitar a ele de forma que ele vai poder gerar quantos orçamentos ele precisar para poder pegar e estar comprando material de uma forma melhor para ele, tá certo? Inclusive no tocante a cabo. Por quê? Porque cabo flexível de 6 milímetros e de 6 milímetros, ele já é um pouco mais caro do que o de 2,5 ou 4 milímetros. Então, o que ocorre para a gente? Toda vez que você vai comprar cabo 6 milímetros, é necessário que você faça a medição com presteza exatamente do comprimento desse cabo. Por quê? Porque uma vez que você tenha exatamente o comprimento dele, o teu contratante, ou seja, a pessoa que vai fornecer o dinheiro, que vai gastar dinheiro com a obra, o que ele vai fazer? Se você passa exatamente a metragem que você vai precisar, ele vai ter como chegar, ao invés de comprar 32 metros, ele vai poder comprar 35 metros e mesmo assim ele não vai reclamar. Por quê? Porque você terá passado para ele o comprimento real. E isso faz parte da qualidade do nosso serviço, tá? Então, uma vez que você faz dessa forma, ele tem como comprar o material, ele tem como saber o tipo de material e ele tem como saber a metragem dos fios que ele vai utilizar. Quando ele faz isso, ele está diminuindo em muito o gasto da obra dele, tá? Desculpe. Uma vez que ele faça isso, e ele vai constatar, isso aqui vem demonstrar a seriedade com que você trata a compra de material do projeto de instalações que você está trabalhando, tá? E garantindo assim com que o seu contratante não tenha um gasto acima daquilo que ele vai seja necessário para ele. Mas para você tanto faz. Uma vez que você passe, por exemplo, para ele que ele precisa de 32 metros de cabinho flexível 6 milímetros, vai dele comprar os 32 metros, ou se ele precisar, ou se ele achar melhor, ao invés de comprar 35, pode comprar até 40 metros. Não vão ser 8 metros que vão fazer grande diferença para ele, mas para você faz diferença passar exatamente o que vai ser utilizado, tá? Não se esqueça disso. Você, quando passa desse jeito, você adquire a confiança do seu contratante, tá? Muito bem. Feito desta forma, esse material, ele vai poder chegar na loja de material de construção, na loja de material elétrico, vai conseguir gerar um orçamento em qualquer loja que ele for e
consequentemente ele vai poder medir qual a loja que vai atendê-lo da melhor forma. Isso por conta dele, sem você ter problema nenhum, tá? Bom, quando você faz desta forma, você já tem como você mesmo gerar aquele orçamento que você vai passar para ele, ou seja, o orçamento de mão de obra, que é o principal tópico de discussão entre você e o seu contratante. Porque toda vez que você apresentar um determinado valor, todo contratante vai pedir um desconto. E isso aí é certo. Mas quando você faz a coisa desta forma, dificilmente ele vai pegar e questionar o preço que você passar para ele. A não ser que seja alguma coisa muito exorbitante. Mas, uma vez que você passe a seriedade que você trata o projeto dele, ele fatalmente vai atentar que você é uma pessoa séria, com boas intenções e, consequentemente, não vai explorá-lo. Ou seja, você vai querer que ele consuma exatamente aquilo que é necessário no projeto dele. Mas esta parte do orçamento, ou seja, a parte que é concernente ao que você vai cobrar pelo seu serviço, nós vamos distribuir isso na próxima aula, do jeito que nós já temos feito aqui ao longo do nosso curso. Tá ok? Boa tarde e muito obrigado.